Olá, hoje é quinta-feira, dia 6 de dezembro. E o CN está começando e traz muitas informações para você. No final de semana tem procissão, almoço festivo, tudo isso em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, padroeira aqui da cidade. Sábado é feriado aqui em Viamão em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. Às 7 e às 10 horas da manhã acontece missa e ao meio-dia tem almoço festivo com venda de ingressos. Às 6h30 da tarde haverá concentração na Gruta de Nossa Senhora, na Praça da Caixa d'Água, seguida de procissão. Segundo a IPTV, no horário da procissão, não haverá bloqueio para veículos na Avenida Coronel Marcos de Andrade. E a EGR informou que as obras da ERS 040 com a 118 já estão com 25% das obras concluídas e a meta é finalizar a obra até junho de 2019. E já que sábado é feriado aqui em Viamão, a gente quer conferir como fica o tempo e a Priscila traz as informações. William, amanhã o tempo fica parcialmente nublado aqui em Viamão e as temperaturas ficam mais amenas, com mínima de 12 e máxima de 22 graus na cidade. No sábado, o tempo parcialmente nublado se mantém e a temperatura máxima chega aos 25 graus. Já no domingo, a previsão é de sol para os viamonenses e as temperaturas se elevam, com mínima de 18 e máxima de 31 graus na cidade. E já que sábado é dia da nossa padroeira aqui da cidade, vamos continuar viajando pelo quadro De Carona com o Passado, conhecendo um pouco mais sobre a história da nossa igreja matriz. A Igreja Nossa Senhora da Conceição de Viamão completou 271 anos em setembro deste ano, sendo patrimônio nacional tombado desde 1938. De arquitetura barroca, a igreja matriz é composta por 7 altares com diferentes simbologias. Nosso terceiro altar, o arcanjo Miguel. Quando falo para as pessoas, eu sempre digo que nós temos anjos e arcanjos. Arcanjos nós temos Miguel, Gabriel e Rafael. A seu lado São Roque faz de novo referência à agricultura, ao homem da terra, da cidade de Viamão. E aqui ao lado o Santo Antônio. Começa a nossa conexão com os casais de Açores, a origem açoriana de Viamão. Então o Santo Antônio, colocado nessa igreja, tem essa referência. Nosso quarto altar, o Divino Espírito Santo. Essa é uma festa nascida em Portugal. A rainha de Portugal homenageia a igreja no seu aniversário, porque quando vem o Espírito Santo, nasce a igreja. Festa de Pentecostes, o aniversário da igreja. Junto, ainda temos em nossa cidade as bandeiras do Divino, que visitam as casas da família, levando a bênção do Divino Espírito Santo aos lares da nossa cidade. Aqui ao lado, São José, pai da igreja, protetor da família e o nosso companheiro na hora da morte. E aqui, São Pedro, padroeiro do Rio Grande do Sul. Quinto altar, altar de Nossa Senhora do Rosário. Nessa igreja trabalharam escravos negros. Os primeiros cuidadores dessa igreja foi um casal de negros trazidos de Laguna. Aqui, talvez, a homenagem mais real aos negros que aqui trabalharam, o São Benedito, que é o turco, filho de um casal de escravos que não quiseram ter filhos. Então, para que não houvesse mais um escravo, o dono desses escravos, ao saber disso, disse que se tivessem um filho, ele seria libertado junto com o casal. Benedito, o abençoado, que depois se torna santo, trabalhando na cozinha do convento. Ao lado dele a imagem de Nossa Senhora do Rosário e ali São Francisco de Paula, padroeiro da Catedral de Pelotas. Nossa cultura vai se virando para a região de Açores e Pelotas tem conexão conosco. Então esse é um leigo consagrado que se tornou santo atendendo os pobres. Então esse é o altar que eu considero de alguma maneira uma homenagem à cultura negra que viveu e trabalhou como escravo nessa igreja aqui. Sexto altar, Nossa Senhora das Dores, a mãe que vê o seu filho morrer inocente na cruz, ladeada por São João Batista, o grande profeta que preparou a chegada de Jesus, e Santa Inês. Aos seus pés, a imagem de São Caetano, que é devoção pessoal do primeiro padre do Rio Grande do Sul, que está nessa igreja, Padre João Álvares Diniz de Lima, primeiro padre do Rio Grande do Sul, que trabalhou 10 anos nessa paróquia e está aqui conosco na nossa igreja. Essa imagem de São Caetano é a devoção pessoal dele, e ele é o homem que nos seus testamentos, com os posses que possuía no tempo,
é o homem que vai terminar esta igreja por dentro. Estamos no coração da igreja de Viamão. Aqui começou toda a história. Esse pequeno espaço onde eu estou é a primeira igreja que depois foi ampliada na direção para frente, nas duas laterais. E aqui estamos diante do altar de Nossa Senhora da Conceição. De novo, o número 7. 7 degraus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que levam até a Mãe do Senhor. Estamos aqui no espaço na parte posterior da igreja, praticamente atrás do sacrário. E a gente repara aqui madeiras de muitos séculos tratados, o trabalho inicial da igreja que a gente pode reparar e toda a desculpinização e restauro e reforço que aqui foi feito para que a igreja continuasse em pé. Normalmente a gente pensa, o que se fez nessa igreja, o que se faz? Aqui está o cuidado para que ela permaneça em pé depois de tantos séculos. Uma madeira tratada, cuidada e reforçada. E hoje no Ser Ideias a gente recebe então a participação e a presença do nosso presidente Francilei Bonato. Presidente, tudo bem? Boa tarde, William, boa tarde a todos que nos assistem ao vivo. É uma satisfação mais uma vez poder estar participando do programa e principalmente conversando com a comunidade, falando um pouco sobre os resultados da nossa gestão aqui na Câmara de Vereadores durante o ano de 2018. Isso aí, presidente, faltando menos de um mês aí para fechamento do seu mandato como presidente aqui do Legislativo. Eu queria que o senhor destacasse alguns trabalhos. O último que a gente tem conhecimento é o Edolvo, que é o diário eletrônico oficial aqui da cidade, né, que foi criado esse ano, que é uma forma também de economizar com as publicações legais aqui do Legislativo, né? Com certeza. Um dos viés do nosso trabalho foi utilizar da informática, dos meios digitais para informação, para otimização do serviço da Câmara. Então nós já começamos lá com a criação da ouvidoria também, que tem o acesso através das redes. Nós fizemos a criação agora, a implementação do Edolvo, que é o Diário Oficial Eletrônico do município, que possibilita a Câmara publicar suas licitações, enfim, as publicações oficiais da casa em meio eletrônico, que não tem custo para a Câmara de Vereadores, né? E também nós... A questão da transparência ali, né? A questão do portal da transparência propriamente, que foi implementado, efetivado, né? Onde de fato todas as informações pertinentes às compras, aos custos, à folha de pagamento da Câmara de Vereadores hoje está em meio digital, está no nosso site, né? De forma efetiva, atendendo não só os requisitos do Tribunal de Contas do nosso Estado, mas também aquelas que são indicações, que são sugestões do Tribunal de Contas para melhoria da transparência das câmaras de vereadores. Então a gente se preocupou, trabalhou para que fosse tudo isso divulgado, tudo isso disponibilizado para o cidadão, que tem também a possibilidade, né, e pode nos ajudar a fiscalizar o dia a dia, os custos, os gastos do nosso legislativo. E, presidente, queria saber do senhor assim, a questão de a gente conseguiu esse ano renunciar parte do orçamento, né? Foi investido ali na questão da própria Brigada Militar, com apoio em viaturas e equipamentos. Teve outros trabalhos, teve outras verbas também destinadas para outros? Tivemos outros. Na verdade, o mês de dezembro agora é o mês de fechamento de contas, né? De ajuste fiscal, da prestação de contas do nosso mandato do ano de 2018 aqui na Câmara de Vereadores. Nós já fizemos algumas renúncias, né, para que o Executivo pudesse realizar algumas melhorias, alguns serviços para a comunidade, né? O exemplo de um repasse que está sendo encaminhado para o Hospital de Viamão, para que ele possa ampliar, melhorar a sua estrutura de atendimento. Nós destinamos também alguns recursos para que o Executivo conseguisse fazer o repasse para conserto de viaturas lá da Brigada, para projetos sociais, da mesma forma lá na Associação Jari, que ainda não chegou para eles, mas está sendo feito em termos de convênio. Lá é o que necessariamente? É escolinha de futebol, para as crianças, isso. E outros projetos, a PAI também, que a gente já fez parte do orçamento que nós anunciamos, né, devolvemos para a Prefeitura, o Executivo vai repassar para a PAI, para fazer a compra de equipamento de informática e também para custeio, para ampliação do serviço deles no ano de 2019. Né? Então, são alguns convênios, né? São alguns repasses que estão viabilizados com esse dinheiro que a Câmara economizou e devolveu para o Executivo. E agora, né, com o fechamento de contas, a gente tem a expectativa de fechar o total disso
uma sobra, né, do orçamento da Câmara de aproximadamente 700, 800 mil reais. A gente está fazendo a compatibilização ainda dos custos finais durante o ano agora e com certeza será possível devolver esse dinheiro para o Executivo para que sejam investidos esses recursos em obras, em serviços que o cidadão viamonense utiliza no seu dia a dia. Presidente, a questão de gastos com diárias, gastos com passagens aéreas, combustível, isso a Câmara não utilizou em nada. Nenhum vereador foi beneficiado com esse nós recurso? Não tivemos durante o ano de 2018 nem pagamento de diária, nem pagamento de gasolina aos vereadores, tampouco de viagens, né? Isso a Câmara de Vereadores de Viamão dá um bom exemplo, né, em algumas das gestões anteriores, mas nessa efetivamente também, em 2018, de austeridade nesse sentido, que é uma das coisas que o cidadão cobra nas ruas, cobra muitas vezes através das redes sociais e de outras coisas que aqui em Viamão a gente já conseguiu fazer isso. Uhum. No seu pensamento, na sua forma de gestão, a Câmara é uma parte legal da Câmara fazer essa tipo assim, como auxiliar também o Poder Executivo, auxiliar através de economia, ajudando a cidade, desenvolver a cidade. Eu não trabalho com a questão de ser legal, de ser bonito, né? Mas com a questão de ser necessário. O serviço público ele tem que ser mais efetivo. Ele tem que dar mais resultado para as pessoas, para o cidadão, né? E a gente é cobrado diariamente na rua, cada vez mais através das redes sociais. E nós, enquanto gestores públicos, né, durante o ano de 2018, principalmente enquanto a responsabilidade da gestão da Câmara aqui é minha, sobretudo, né, do grupo que toca a Câmara, que tem a composição da mesa diretora, mas sobretudo a mim. E é nosso dever, sim, fazer essas economias, essa austeridade, que não se trata de maltratar nada, de deixar de fazer qualquer benfeitoria, melhoria, mas sim cuidar bem do dinheiro público, né, e é isso que a gente está trabalhando para fazer durante o ano de 2018. E tenho certeza, já trouxe e vai trazer ainda mais retorno para o cidadão lá, para aquelas pessoas que mais precisam do hospital, que precisam da PAI, que precisam que sua rua seja pavimentada, enfim, para serviços, para obras, para o cidadão. É dinheiro que poderia ser gasto aqui na Câmara de Vereadores, mas com esse trabalho a gente vai conseguir destinar para o cidadão. Pode parecer que não seja muito, de repente, William, mas com certeza é um exemplo. Se a gente analisar durante os anos aí da Câmara de Vereadores, também de outros poderes, de outros municípios, a gente vê que é importante sim, que faz a diferença esse tipo de cuidado com o dinheiro público. Com certeza. Vereador, também dentro aqui na questão interna aqui da Câmara, esse ano o senhor também trabalhou na questão de melhorar a identificação ali, né? Tipo, os servidores, funcionários, estagiários com crachás, pessoal utilizando então o uniforme, até para a questão de atendimento do cidadão que chega, né? Na verdade é a questão de segurança e principalmente, né, de bem atender, se identificar para o cidadão que vem até a Câmara de Vereadores. Nós estamos aqui prestando um serviço para o cidadão viamonense. Nada mais correto, né, que nós estarmos aqui, quando eu digo nós, é a equipe que recepciona, a equipe que faz a vigilância, que cuida da portaria, enfim, esteja identificado para que o cidadão possa ou procurar, pedir auxílio, ver de que forma ele pode utilizar o serviço da Câmara de Vereadores, né? E acredito até que seja uma obrigação de termos isso, mas esse ano de fato foi implementado. Questão de qualificação também profissional, cursos, como é que... Tivemos esse ano alguns cursos que foram para os nossos servidores aqui do quadro da Câmara de Vereadores. Alguns vereadores também fizeram, se não me engano 2, fizeram algum aprimoramento em função da CPI que foi aberta e relatorias, né, para que pudesse dar o melhor trabalho, né. Quando a gente fala em curso, é importante deixar muito claro, a gente não está falando de diária, a gente não está falando de viagem, não, a gente está falando de um curso que foi aqui em Porto Alegre, capacitação, dia de trabalho. E que isso se amplia aqui dentro, né? E que isso se expande, né? Tem a capacidade de passar para os outros, passar para os demais, né? Ser referência naquele tipo de serviço. Eu não sei se o senhor quer destacar mais alguma informação, porque até antes da gente terminar essa temporada do Câmara Notícias, agora em dezembro, a gente vai querer que o senhor compareça aqui, né? Participe mais uma vez, até para nos trazer uma base, com um pouco de tudo, de todos esses dados, essas informações até. E queria saber também como é que foi para o senhor ser presidente, e o presidente mais jovem da história aqui do nosso legislativo, né? Com 28 anos, ele foi eleito presidente, né? E queria que contasse um pouco como é essa rotina de ser presidente também. Bom, eu vou falar rapidamente primeiro sobre o nosso fechamento do ano. A gente fala em fechamento financeiro, contábil, mas nós também temos o fechamento aqui, o encerramento do ano legislativo.
aprovação, apreciação do orçamento do município para o ano de 2019. Nós temos algumas contas de ex-prefeitos a serem apreciadas pelo plenário também, alguns outros projetos do executivo, de vereadores aqui para serem apreciados. Então, nós temos um calendário de trabalho até o final do ano. A última sessão que nós vamos ter é dia 27, se não me engano, 27 e 28. Quinta-feira, dia 27. Não definimos ainda se vamos fazer na terça ou na quarta-feira, desculpa, acabei deixando. Mas será, esse trabalho continua durante o mês de dezembro, né? E aí sim, em janeiro, há o recesso das sessões, mas a Câmara de Vereadores também continua funcionando. Atendimento normalizado em gabinete, normal, setores. em gabinete, setores, toda a casa funciona. É claro que há um revezamento em função de férias, em função de outras coisas, mas a Câmara não fecha. Isso é importante. Com relação à experiência, né, com certeza é uma experiência ímpar poder estar à frente do Legislativo viamonense durante o ano de 2018. Sobretudo ser o mais jovem presidente, acredito que traz uma experiência muito gratificante, né? Mas uma responsabilidade muito grande também. Sim. E tentamos, né, durante o ano, conduzir da melhor maneira possível, com a máxima seriedade, para que tivéssemos um resultado satisfatório agora, ao final do ano. Acredito que tivemos, sim, sucesso com relação ao ano legislativo, não só nas proposições, nos fluxos legislativos, propriamente dito, na administração da casa, com economia, cuidando do dinheiro público, e está aqui o resultado, na verdade. E o senhor deve divulgar um relatório também. Sim, estamos preparando agora ao final de 2018 um relatório de gestão, onde a gente vai dar publicidade, transparência aos atos de gestão, tudo aquilo que aconteceu na gestão da Câmara durante o ano de 2018. Que nada mais era uma prestação de contas, sim, daquilo que foi feito, daquilo que deixou de ser feito aqui na casa durante esse ano. É uma prática nova, na verdade aqui em Viamão não se adotou isso, mas eu faço questão de poder estar mostrando isso não para publicizar um trabalho, né, mas para prestar contas, poder ser cobrado também por aquilo que está errado, se tem alguma situação dessa, mas que o cidadão possa estar acompanhando e tirando as suas conclusões a respeito da Câmara, da gestão e daquilo que nós podemos fazer através do Legislativo, que é importante para a cidade, que é importante para todo o processo democrático. Perfeito, então a gente quer agradecer a sua participação hoje e já deixar o convite aí para quando o senhor tiver esse relatório e quiser nos trazer aí, nos apresentar esses dados, né? O Câmara Notícias aí está sempre com aberto a oportunidade aí, senhor. Fico satisfeito de poder falar aqui mais uma vez e com certeza gostaria de fazer uma apresentação ao vivo também do nosso relatório de gestão e das contas fechadas para que o cidadão viamonense tenha clareza sobre aquilo que foi empregado, aquilo que foi feito durante o ano de 2018. Então, um grande abraço a todos. Muito obrigado, então. A agência do Cine de Viamão está com um novo endereço. Agora o espaço fica na Avenida Senador Salgado Filho, número 2005, atrás da unidade de pronto atendimento na Parada 36. E o CN fica por aqui. Até semana que vem. Um abraço.